Até os 50 anos, as mulheres possuem efeito protetor e infartam bem menos que os homens. Mas esse jogo muda após os 50 anos. Isso ocorre por causa da menopausa. Vamos falar um pouquinho sobre menopausa e infarto? Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, parabéns. Se você não é, se inscreva, que aqui sempre tem vídeos novos, bem elucidativos sobre doenças cardiovasculares e prevenção. Eu sou bem ativo nas redes sociais, também me acompanhe lá pelo Instagram e também pelo TikTok. Até os 50 anos, mais ou menos, se você olhar as curvas de incidência de infarto, os homens ganham de lavada. A maioria dos eventos cardiovasculares em pacientes até os 50 anos de idade, a maioria são homens. Contudo, após os 60 anos de idade, essas curvas começam a se juntar. Homens e mulheres começam a infartar na mesma proporção, de 1 para 1. Isso ocorre por causa dos hormônios femininos, o estrogênio e progesterona, que as mulheres possuem. E eles são anti-inflamatórios, ou seja, eles evitam a formação de placas de gordura e calcificadas, que são as causas inerentes de causar infarto. Acaba, geralmente aos 50 anos, entre 45 até os 55 anos de idade, geralmente quando as mulheres entram na menopausa. Com isso, as taxas de estrogênio somem e esse fator protetor acaba. Quando a mulher entra na menopausa, começa a ter várias alterações metabólicas e hormonais no corpo. Geralmente elas começam a engordar, a frequência cardíaca sobe, é um momento que os pacientes que não são hipertensos começam a ter uma pressão arterial mais elevada e as taxas metabólicas alteram, principalmente o colesterol, o LDL aumenta e começa a ter uma resistência insulínica aumentada, não só pelo ganho de peso que pode ocorrer, mas as próprias células adiposas, né, ricas em gordura, começam a ter uma resistência insulínica. Com isso, a insulina sobe e pode aumentar o açúcar também no sangue. Isso tudo faz uma cascata hormonal e metabólica no organismo da mulher, e isso é tudo que antigamente era anti-inflamatório, ela começa a ser pró-inflamatória, e isso facilita e desencadeia a cascata que pode iniciar a aterosclerose, que é a formação das placas nesse organismo. Como o processo da aterosclerose é muito lento, não é a mulher entrando na menopausa ontem que ela vai infartar daqui a um mês. Não, é um processo lento. Então, a paciente que era completamente rígida, saudável, ela vai entrar na menopausa, e aí, ao longo dos próximos anos, esse organismo começa a mudar, principalmente as artérias, né? Começam a se alterar aos poucos. Então, elas começam a ter mais receptores pró-inflamatórios, tanto a insulina, colesterol elevado, o próprio açúcar, e isso vai aumentando o risco de formação de placas. Isso tudo que eu estou falando é caso as mulheres fiquem no modo piloto automático. Não procurem acompanhamento, não procurem avaliação de prevenção cardiovascular. Agora, uma mulher que vá e faça consultas regulares, somente num período que está começando a entrar na menopausa, procurar um cardiologista ou mesmo um médico preventivo, né, um clínico geral, para fazer o acompanhamento de perto e fazer uma transição para a menopausa mais saudável, isso tudo pode ser evitado e até mesmo revertido, porque, como eu disse, é um processo lento. Não é na menopausa que você entrou esse ano ou 2 anos atrás que vai trazer problemas para você se você começar a tratar agora. E o que é tratar agora? Mas eu não sinto nada, você não sente nada, mas lembre-se, a sua curva vai se juntar às curvas dos homens daqui a 5, 10 anos. E aí o seu risco de infartar não tem mais proteção alguma. E lembrar, as artérias das mulheres, por si só, de anatomia mesmo, elas são mais finas que as dos homens. Então a chance de um infarto, o mesmo infarto que um homem sofre, se ocorrer na mulher, a chance da mulher evoluir mal é bem mais alta. Ou seja, a mortalidade de uma mulher que infarta é pior do que a mortalidade de um homem. Então, mais um motivo para se cuidar. E como é esse cuidado? O cuidado é através de prevenção. A gente acompanha os pacientes, principalmente aqui no consultório, eu acompanho os pacientes no pós-menopausa ou até mesmo no climatério, que é o período da transição, né? A gente começa a avaliar as taxas metabólicas dessa paciente, começa a monitorar o peso dela, frequência cardíaca e pressão arterial, que são os fatores que a gente consegue prever se essa paciente vai ou não evoluir mal ou
se está tudo como deve ser, ou seja, fazer um acompanhamento regular dessa paciente. E o que estiver alterado, a gente consegue corrigir esse prumo e manter essa paciente o mais rígida possível, com essas taxas todas controladas. Então, uma mulher que entra na menopausa, ela tem que ter sempre suas taxas metabólicas de colesterol avaliada, suas taxas de glicose, hemoglobina glicada, taxas inflamatórias, tipo de proteína C reativa, homocisteína, todas avaliadas e em níveis adequados. Além disso, obviamente, manter peso, fazer atividade física aeróbica regular. Com essas medidas, que não são muito difíceis de serem seguidas, a gente consegue trazer esse risco cardiovascular para bem baixo e com uma qualidade de vida na terceira idade que está entrando, excelente. Outro detalhe importante, reposição hormonal não traz benefício, proteção cardiovascular para a mulher, porque parte do racional, né? Bom, se o meu estrogênio sumiu, então basta eu fazer reposição hormonal, que a reposição hormonal vai me trazer todos aqueles benesses, toda aquela minha proteção antes de eu entrar na menopausa. Infelizmente, não. Temos vários estudos já publicados que mostram que a reposição hormonal não vai proteger a mulher de infarto ou derrame. Ela inclusive, aumenta até os riscos de trombose e outras coisas. Vai melhorar? A reposição hormonal é indicada só mesmo na parte endócrino-ginecológica, para mulheres que têm muitos sintomas hormonais, tipo de fogacho, passa mal, tremores, labilidade emocional, aí está indicada reposição hormonal. Mas reposição hormonal para evitar risco de infarto e derrame é completamente contraindicado. Nós não fazemos isso porque aumenta, na verdade, o risco de trombose. Aqui o alerta vermelho vai para as mulheres principais que têm uma história familiar muito positiva de infarto ou derrame na família, principalmente em idades mais baixas. Esse tipo de paciente possui, obviamente, um risco muito maior de evento duro, ou seja, de infarto e, infelizmente, até mesmo morte, se não se cuidar. Então, esse tipo de paciente, mais ainda, precisa de um acompanhamento bem próximo, pois a chance de evoluir mal, se não fizer prevenção, é muito alta. E aí, sabia dessas notícias? Aqui não é nada para alarmar, para não deixar medo em ninguém, é só mesmo elucidar, educar e fazer sempre a prevenção, porque lembre-se, prevenção é bem mais barato do que tratar. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi, continue acompanhando por aqui que sempre tem notícias novas.